Olá, tudo certo com você? Estou eu aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre um detalhe que às vezes pode passar desapercebido, mas pode gerar problemas para você quando você estiver escrevendo seus algoritmos, tá? Vou falar sobre o operador RAD, que faz radiciação, isto é, faz raiz quadrada. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma variável aqui inteira, chamada R, para representar o resultado, tá, de uma operação, e eu digo que R é a raiz quadrada de 4, ok? Bom, qual é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Então, se eu pedir para escrever o valor de R, espera-se que apareça 2 para mim. E é exatamente o que aparece, 2. Tá. Agora, se eu pegar a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3 ela existe, mas não é um número exato. Tá? Ela vai dar um número quebradinho. E eu tentar executar agora, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer 1. Carlos, cadê a casa decimal? Pois é, não tem. Por que não tem? Por causa de um simples detalhe. O RAD, ele é um operador que ele trabalha com números inteiros ou com números reais, tá? Que são números com vírgula. Nesse caso aqui, quando eu chamo o RAD passando um número inteiro, a resposta dele vai ser um número inteiro, tá? Então, como o número inteiro não tem casa decimal, ele trunca as casas decimais e o número é arredondado para 1. Aí você pode pensar assim, não, então eu vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou migrar aqui de inteiro para real. Vai funcionar? Pois é, olha o que vai acontecer. 1.0 continua não funcionando. Por quê? Porque o 3 continua sendo um número inteiro, tá? E toda vez que você passa um número inteiro para o RAD, ele retorna um número inteiro para você. Se você passar um número real para o RAD, ele retorna um número real para você. A questão é, como que eu posso fazer para passar um número real para o RAD? Ao invés de passar 3, tá, você pode passar 3.0. 3.0 vai dizer para o programa que você não está mais fornecendo um número inteiro, e sim um número real. Portanto, número real retorna um valor real. Se nesse caso você executar, agora sim você vai ter o valor com a informação ali em casas decimais, tá? Então fique atento a essa questão do arredondamento. Isso acontece também com o operador de potenciação, tá? Se eu chamar, por exemplo, o pote e passar lá, por exemplo, 2 e 5 e criar aqui uma variável, por exemplo, R2, e armazenar em R2 esse resultado e pedir para mostrar o valor de R2, ele vai mostrar 32, que é o esperado. Agora, se eu colocar, por exemplo, 2.2 e elevar a quinta, ele vai mostrar 51, 53632. Por quê? Porque agora, esse cara aqui, ele é um número real. Portanto, se ele é um número real, o resultado retorna em real. Para números inteiros, vai retornar um inteiro. Tanto que se eu colocar 2.0, o resultado é 32.0. Tá? Agora, se eu migrar aqui para inteiro, e mudar aqui para 2, o resultado é 32, não é mais 32.0. Entendeu? Então tem essa diferença, tá, na ferramenta. Sempre que você coloca o ponto zero, mesmo que não tenha casas decimais, você está dizendo que aquele número é um real e não um inteiro. Então tome cuidado com isso, tá? A potenciação, mesma coisa que a radiciação. Se você fornecer aqui um dos valores como sendo real, o resultado vai ser um número real. Se você fornecer apenas números inteiros, o valor resultante vai ser um valor inteiro. Ok? Era isso que eu tinha para falar para você então. Fique esperto, fique atento e nos vemos na sequência. Até já!